Pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do Zero Analista Fiscal. Muito bem-vindo para vocês que estão entrando, Raquel, JS Contábil, Eliane, Daniel, sejam muito bem-vindos, tá? Na live de hoje nós vamos falar sobre lucro arbitrado, tá? Como nós falamos na live de ontem, esse assunto ele até chega a arrepiar, né? Então, hoje nós vamos explicar para vocês de uma maneira mais fácil esse assunto. Então nós vamos dar, como sempre, aí um minutinho para iniciar a nossa live, tá bom? Para que o Instagram notifique todo mundo e aí nós iniciemos com todo mundo aí dentro, tá bom? Seja muito bem-vinda, Yara, Aline, tá bom? Então, antes de iniciar, vamos aí fazer uma prévia, né, do que acontece e também vamos falar um pouquinho. Como sempre está entrando gente nova, eu vou me apresentar para vocês, vou apresentar a página e também a nossa super aula aí do dia 17. Bom, pessoal, meu nome é Matheus Ferreira, eu sou contador, especialista em tributos, formado ali com a especialização na USP de Ribeirão Preto. Eu atuo nessa área há mais de 10 anos, desenvolvendo planejamento tributário. Eu aprendi ali desde o básico, iniciando no dia a dia do escritório contábil, até o avançado ali, que seria o planejamento tributário, estratégico, para fazer a redução dos tributos de forma correta, né, de forma legal, para grandes empresas. Tá certo? Então, pessoal, com tudo isso surgiu a questão aí, eu verificando, né, o dia a dia das pessoas, das empresas, que faltava no mercado uma informação de qualidade, uma informação mais prática, né? E aí, com isso, surgiu essa ideia de criar a nossa página aí do Zero Analista Fiscal. A nossa página do Zero Analista Fiscal tem por objetivo levar para vocês uma informação mais prática, levar o dia a dia, levar uma informação simples, né? Que é às vezes o que falta no mercado. Então aqui, se você não é inscrito, se você não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve, tá bom? Porque todo dia tem conteúdo relevante aqui, tá certo? Bom, sejam bem-vindos aí, tá? Reinaldo, Wesley, todos vocês que estão chegando agora, nós vamos falar hoje sobre lucro arbitrado. Bom, e também, hoje nós teremos, amanhã, né? Hoje, quarta-feira, dia 16, amanhã nós teremos a nossa aula imperdível sobre exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa aula vai ser uma live? Não, essa aula não vai ser uma live. Para você assistir ela, você vai ter que se inscrever, tá? No bio aí do nosso Instagram, deixar o seu nome, telefone e e-mail, e aí amanhã você vai ser avisado no momento que essa aula vai iniciar. Iniciando essa aula, nós vamos estar ali tirando as dúvidas de vocês, falando com vocês e explicando qualquer coisa que for pertinente deste assunto, tá certo? Então, não perde essa oportunidade, é amanhã. Nós só vamos deixar disponível essa aula para quem se inscrever neste link que nós estamos deixando. Se você não se inscrever, infelizmente nós não poderemos aí passar, tá certo? Pessoal, então acompanha aí, se inscreve e não deixa de perder, não perca essa oportunidade, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar, já deu o nosso minutinho aí, sobre lucro arbitrado. Eu gosto sempre de ressalvar, de falar, que se você tiver alguma dúvida durante a explicação, você já coloca aí, deixa o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? E aí, pode ser que eu responda essa sua dúvida durante a explicação ou ao final dela, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o lucro arbitrado. Vamos falar o que é, vamos falar o conceito geral. Não vamos entrar a fundo do que é o lucro arbitrado, as alíquotas, como funciona o cálculo, porque isso vai para uma outra aula. Mas hoje nós vamos falar o que é o lucro arbitrado. Então, o lucro arbitrado, o que ele é? Ele é um regime de tributação.
assim como é o lucro presumido, assim como é o lucro real. O lucro arbitrado, ele é um regime de tributação, ou seja, ele é uma das formas de apuração, certo? De apuração do imposto de renda. Tá? Então, lucro arbitrado é um regime de tributação e ele é uma das formas de apuração do imposto de renda. Tá? O lucro arbitrado ele tem uma grande questão, diferente ali do lucro presumido e do lucro real, que são questões onde o contribuinte vai fazer a opção, certo? Pelo lucro presumido ou pelo lucro real, deixando de observar as questões de não opção, de não poder fazer opção, né, de faturamento e questões de atividade. Mas o lucro arbitrado ele tem uma diferença que é o quê? Aqui, esse regime de apuração, esse regime de tributação, ele pode ser utilizado, e na maioria das vezes ele é utilizado pela fiscalização. Tá? Ele é utilizado pela autoridade tributária. Tá certo? O contribuinte ele pode optar? Sim, ele pode optar, sem problema nenhum. Mas o que fica aí é que é um regime não compensatório para o contribuinte fazer a opção. Tá? Compensa sempre mais ali optar pelo presumido ou pelo real. O que fica sempre quando a empresa lá é o contribuinte, ele é apurado por este regime, é que a autoridade tributária é quem vai fazer essa opção, é ele que vai utilizar este regime de tributação para fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Certo? Bom, e aí, quando que é que essa autoridade tributária que ela vai fazer essa questão da utilização? A autoridade tributária, ela vai utilizar a opção do lucro arbitrado quando este contribuinte deixar de cumprir as suas obrigações acessórias, tá? As obrigações acessórias relativas ali ao lucro real e também ao lucro presumido. Então quer dizer que se eu deixar de passar a minha obrigação acessória, eu automaticamente vou para o lucro arbitrado? Não. Isso aí tem uma série de relevâncias, de hipóteses que devem acontecer para que aí o fisco venha intervir lá na sua tributação. Nós vamos ver quais são essas hipóteses. Tá? Bom, como eu disse, o contribuinte ele também pode fazer essa opção pela tributação do lucro arbitrado. Tá? Quando ele pode fazer essa opção? Quando ele tiver a sua receita bruta conhecida. Tá? Então, o contribuinte pode fazer a opção quando a receita bruta for, conhecida. Quer dizer, mas como assim? Como assim a receita bruta for conhecida? Né? Como que funciona isso? Por que a gente está falando isso da receita bruta conhecida? Quer dizer, se minha empresa fatura, ali tem a receita bruta. Pessoal, existem hipóteses onde a receita bruta ela é desconhecida. O que quer dizer isso? Quer dizer que por algum motivo, nós vamos ver, o contribuinte não consegue provar para o fisco qual foi a receita bruta que ele auferiu. Tá? Então é por isso aí que, se houver essa condição do desconhecimento da receita bruta, o contribuinte não pode intervir. Agora, se a receita bruta for conhecida, o contribuinte ele pode ali fazer a sua opção. Tá certo? E aí nós vamos para as nossas hipóteses de arbitramento
da receita bruta, tá? O que quer dizer arbitrar? Quer dizer que ele vai ali tentar estimar, prever o quanto que tivemos ali de receita, tá? Então, lá no nosso artigo 603 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, né, o RIR, ele traz para nós as hipóteses de arbitramento, tá bom? Então vamos ver quais são as hipóteses de arbitramento. Infelizmente, eu não vou conseguir escrever aqui para você, tá? Mas vai sair depois um material dentro do feed aí do nosso Instagram, trazendo para vocês as hipóteses de arbitramento. Então, primeira hipótese, o contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver a escrituração nas formas das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Então, quer dizer o quê? Aquele contribuinte, né, que opta pelo lucro real, que faz a sua apuração do imposto de renda pelo lucro real, ele não manteve ali a escrituração fiscal, contábil, de forma zelosa, de forma cuidadosa, vamos assim dizer, e aí ele não consegue, quando o fisco vem e vem tentar oferir o lucro, oferir a receita, o fisco não consegue. Então, aí existe uma hipótese para que a autoridade fiscal faça a apuração do imposto de renda pelo arbitramento, tá? Segunda hipótese, a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude e conter vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável, essa é a palavra, para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária, ou determinar o lucro real. Quer dizer, a escrituração ela está sendo feita, ela está sendo mantida, com zelo ou não, independente disso, o que acontece? Que há tanto erro, tanta coisa duvidosa, né? Tanta deficiência nos lançamentos fiscais contábeis que não é possível apurar o lucro real, apurar de fato a base de cálculo do imposto de renda, tá? Com isso daí acontece o quê? A autoridade fiscal vem, com base em CPC, na Lei 6.404, em diversas questões fiscais e tributárias e contábeis, não é possível apurar de fato, e até mesmo com base no Regulamento do Imposto de Renda, não é possível apurar de fato a base de cálculo do lucro real. Não consegue chegar ali na última linha da DRE, que seria o resultado final, e traçar ali o LALUR, fazer as adições, as exclusões, a parte B do LALUR, parte A, tá? E aí com isso, fazendo essa verificação e constatando esses problemas, a autoridade fiscal ela tem todo o direito de apurar a receita, né, os ganhos dessa empresa com base no arbitramento, mais uma vez. Tá? Bom, terceira hipótese, o contribuinte não obrigado à tributação com base no lucro real deixar de apresentar à autoridade tributária os livros, documentos, a escrituração comercial e fiscal ou o livro caixa, nos quais deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. Aqui, a hipótese 1 e a hipótese 2, elas tratam exclusivamente do lucro real. Fala do deixar de fazer a escrituração e também a falta de zelo com a escrituração, erros na escrituração que impeçam a verificação. Agora, a hipótese 3, ela já abrange os outros contribuintes, tá? E aí, ela vai pegar o lucro presumido, poderá até pegar um simples, né? É difícil, mas poderá, tá? Então, ali a empresa do lucro presumido, vamos dizer que não manter a sua escrituração, as suas obrigações acessórias em dia, vai ter a sua apuração do imposto de renda, o seu regime tributário alterado para o lucro arbitrado. Tá certo? Quarta hipótese, o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. O que seria optar pela tributação indevidamente? Vamos assim falar. Seria, por exemplo, optar indevidamente, temos algumas hipóteses. Primeira, faturamento. Qual é o teto de faturamento do lucro presumido? 78 milhões.
Se aquela empresa ela fatura acima de 78 milhões e faz a opção pelo lucro presumido, é uma opção indevida. E aí ela pode ter a sua tributação levada para o lucro arbitrado. Outra situação, a atividade daquela empresa não é optante nem pelo simples, nem pelo presumido. É uma atividade que só pode ir lá para o lucro real. Aí também nós seria uma opção indevida e aí poderá ser levado para o lucro arbitrado. Tá? Quinta hipótese. O comissionário, o representante da pessoa jurídica estrangeira, deixar de cumprir o disposto do parágrafo 1º do artigo 201 da Instrução Normativa 1700 de 2017. Tá? E aí está falando quando há um representante estrangeiro na pessoa jurídica. Se este representante estrangeiro deixar de cumprir uma obrigação acessória que está disposta lá no parágrafo 1º do artigo 201 dessa instrução normativa, ele também poderá ter a sua apuração pelo lucro arbitrado. Sexta hipótese, o contribuinte não mantiver em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no diário. Tá? Isso aí é o descaso, é o desfazer da escrituração contábil. Se o contador, o contribuinte, não observar sua contabilidade com base na Lei 6.404, ali no CPC, em tudo que rege a contabilidade, se ele manter, vamos dizer, desculpa a palavra, porcamente a sua contabilidade, ele vai poder sim ser tributado pelo lucro arbitrado. Tá? Independente do regime, real, presumido, qual for. Tá? Sétima hipótese, o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária as informações necessárias para gerar o FCONT, por meio do programa validador, que é o PVA, do FCONT, de que trata a Instrução Normativa 967, de 2009, nos casos das pessoas jurídicas sujeitas ao RTT e tributados com base no lucro real. Tá? Aqui, mas o FCONT não tem mais. Sim, não tem, mas nós temos ECD e temos ECF. Se nós não apresentarmos e não escriturarmos de forma correta a ECD e o ECF, ou seja, o cumprimento da obrigação acessória, nós perdemos aí a nossa condição do regime que nós estávamos e poderemos ser levados ao lucro arbitrado. E última hipótese, última e oitava, o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária a ECF. Certo? Então, primeiro eu trouxe a FCONT, que temos a substituição pela ECD, e agora a ECF. Então, se o contribuinte deixar de escriturar a ECF ou escriturar de forma errônea, como nós vimos lá na segunda hipótese, na terceira hipótese, aí ele vai ser levado à tributação do lucro arbitrado. Tá certo? Pessoal, alguém pode estar se perguntando assim, nossa, mas esse final, essas últimas hipóteses, é muito contábil. Exato. Mas você que deseja ser de fato um analista fiscal, não que você precisa conhecer contabilidade propriamente dita, mas você precisa conhecer os fundamentos básicos da contabilidade. Saber o que é uma conta, o que é um débito, o que é um crédito. Saber o que é um livro razão, o que é um balanço, o que é um DRE. Se você não tiver esses conceitos básicos, você não vai conseguir apurar o lucro real. Você não vai conseguir apurar diversas questões fiscais tributárias. Então precisa sim ter um básico de contabilidade. Tá certo? Bom, pessoal, então hoje nós vamos parar no lucro arbitrado aqui. Tá? Nós vamos parar nas hipóteses. Hipóteses de arbitramento. São 8, né, que nós vimos aí. Bom, e aí, vamos às dúvidas, né? Como toda live nós fazemos, ao final, nós abrimos para as dúvidas de vocês. Então, se você tem uma dúvida aí, ou
Pessoal, também, além da dúvida, se esse conteúdo de alguma forma ele agregou para você, também me conta aí, tá? Conta para mim se esse conteúdo ele agregou para você de alguma forma, tá? Para você que está chegando agora, nós falamos hoje nessa live sobre lucro arbitrado, certo? Bom, se você entrou agora, eu perdi a live, não se preocupa. Essa live ela vai ficar gravada lá no YouTube. Então, ao final dessa live, 20, 30 minutinhos, esse vídeo vai subir lá para o YouTube para vocês assistirem. E você que assistiu, quer rever alguma parte, vai poder entrar e assistir também. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao lucro arbitrado? Eu sei que não é tudo, faltou falar uma série de coisas. Faltou falar alíquota, faltou falar muita coisa, certo? Muito obrigado, Wesley. Faltou falar bastante coisa, mas nosso objetivo é, aos poucos, nós vamos passando tudo isso para vocês, tá certo? Então, enquanto o pessoal vai colocando alguma dúvida aqui, vai falando aí pra gente, nós vamos falar mais uma vez no dia 17, que é amanhã. Pessoal, então, até amanhã você tem, sim, sempre é muito bom conhecimento, agrega valor. Muito obrigado. Até amanhã você tem a oportunidade de se inscrever na nossa aula de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Nessa aula eu vou te explicar por que isso surgiu, por que isso pode ser feito, quais são os motivos disso tudo, tá? Como que você pode fazer isso, como gerar um relatório, você, até mesmo você advogado, contador, seja quem for, como fazer isso, até com relação ao SPE de contribuições, o FD contribuições, eu falei para vocês lá nessa aula como fazer a dedução do ICMS, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado, Wesley. O Wesley está inscrito. Então, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve e não deixe de perder essa oportunidade, tá certo? Pessoal, se não temos nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a nossa live. Eu agradeço muito vocês, de coração, vocês que ficaram até aqui, que interagiram, participaram. Então, só lembrando, amanhã nós não teremos live. Nós teremos uma live na sexta-feira, tá? Na sexta-feira teremos uma live, mas amanhã nós vamos ficar focados ali com o pessoal que se inscreveu para assistir a aula, tá certo? Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá. E aí nós nos vemos amanhã. Pessoal, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um forte abraço e nos vemos amanhã na aula ou na sexta-feira na nossa próxima live. Muito obrigado e até a próxima.